O PCdoB terá candidatura própria à presidência da República este ano. Uma novidade, já que nas 7 eleições presidenciais que ocorreram após a redemocratização do país, a legenda participou das coligações sempre lideradas pelo PT. A ex-deputada federal e atual deputada estadual gaúcha, Manuela Dávila, foi o nome escolhido pelo partido. E é ela, nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Manuela. Obrigada. Manuela, o PCdoB anunciou a candidatura ainda no final do ano passado, final de 2017, em um momento que boa parte do PT e dos aliados diziam que a eleição sem Lula seria uma fraude. Que rumos o partido pretende, como é que foi essa decisão e que rumos o partido pretende tomar? Então, a nossa candidatura, como tu bem disseste na escalada do programa, né, a nossa candidatura ela não acontecia desde a década de 40, nós não tínhamos um candidato para disputar eleições presidenciais. Nós construímos ela durante o processo do nosso 14º Congresso. O PCdoB de 4 em 4 anos tem um congresso em que debate seu programa, né, o programa para o Brasil e a melhor forma de levar as ideias desse programa adiante. Nesse congresso, nós interpretamos, né, coletivamente, conjuntamente, que com o impeachment, com o episódio do golpe, né, que é construído a partir do impeachment, mas que vai se consolidando como um ato continuado, com as reformas ultraliberais, reforma trabalhista, emenda constitucional 95, e com o esforço para o impedimento de Lula, né, o esforço da judicialização da política, essa construção jurídica para o impedir de concorrer, tudo isso junto é o fim de um ciclo político. E nós temos a obrigação, enquanto partido, enquanto campo político, de transformar as eleições de 2018 num palco de disputa de saída para a crise. Então, foi nesse contexto que nós definimos a minha pré-candidatura. A questão da sobrevivência do partido, levando-se em consideração que ano passado foi aprovada uma nova legislação que prevê aí uma cláusula de barreira, um nível de exigência um pouco maior e que é gradativo, né? Também ajudou o partido a tomar essa decisão de ter uma candidatura própria, já que a gente sabe que uma candidatura majoritária é importante, não é, para puxar votos e formar uma bancada mais expressiva? Tu vê bem, no ano de 2006, a primeira vez que eu fui eleita deputada federal, já estava em vigor a cláusula de barreira. Nós derrubamos depois do processo eleitoral no Supremo Tribunal Federal. Então, a cláusula, é óbvio que ela leva os partidos a fazerem determinadas reflexões, mas ela não foi determinante em 2006, tanto que nós não tivemos uma candidatura presidencial, e também não foi agora. O que é determinante para nós é sim a ideia de que o Brasil vive uma crise profunda, né, uma crise que é econômica e que é política, e que cabe aos partidos progressistas e cabe à esquerda, durante o processo eleitoral, construir e debater com a população saídas para essa crise. Quer dizer, nós não podemos ser coadjuvantes num processo de escolha da nossa população sobre quais rumos o Brasil vai tomar. A escolha das próximas eleições, ela é uma escolha que pautará o destino do Brasil por um novo período. Não existe um temor de fragmentação, de enfraquecimento da esquerda, com, digamos, muitos candidatos, né, nesse campo? Esse é um debate que sempre acontece, né, sobretudo para nós do PCdoB, que somos o único partido que sempre esteve junto com Lula, né? Então nós temos muito claro o significado da unidade, mas a unidade não é um conceito estático, nós não achamos que podemos estar juntos só em torno de um único candidato. Nós, de forma muito esforçada, com um esforço muito grande dos dirigentes do PCdoB, as fundações dos nossos partidos, que vão do PSB, passando pelo PDT, passando pelo PT, PSB, PDT, PT, nós e o PSOL fizemos um programa mínimo para o Brasil. Então, vê bem, nós estamos avançando na nossa unidade programática, mesmo com muitas candidaturas. Mas estão avançando? Nós temos hoje, já lançamos. Sentou-se, né? Já lançamos os partidos um programa sentaram para lançar esse programa comum. Lançamos. E, assim, esse é um passo. Mas depois desse passo, o que a gente pode esperar de avanço? Então, nós não sabemos qual vai ser o cenário das eleições. Então, o que eu acho que nós devemos ter é maturidade, uma relação respeitosa entre os candidatos desses 5 partidos, partidos que se situam no campo desenvolvimentista, né, para usar um termo mais amplo, de centro-esquerda e de esquerda, para que nós estejamos juntos no segundo turno. A nossa estratégia tem que ser estar no segundo turno e vencer a 5ª eleição consecutiva. É uma eleição muito diferente, é uma eleição que não tem um outro parâmetro de comparação, e eu creio que esse tema da fragmentação não é uma ameaça real. Quem tem muito problema para definir o candidato é o lado de lá.
né? O nosso lado está com o time basicamente escalado. Quem não sabe em quem vai servir a roupa do rei é o lado de lá. O lado de lá tem um programa, que é o programa executado por Temer, o programa da austeridade fiscal, da retirada de direitos, o programa que nega a indústria e o setor produtivo nacional, e eles estão vendo quem é que vai caber nessa roupa que já está pronta, né? Entre um conjunto de candidatos que eles lançam, deslançam, buscam pessoas da televisão, tiram pessoas da televisão, eles estão atrás de candidatos. Nós já estamos com o nosso time escalado. Como é que você vê o campo da esquerda nesse contexto de líder, o Lula, que é o líder das pesquisas, mas ao mesmo tempo está com uma perspectiva de impedimento, não é? Uma ameaça de impedimento e uma ameaça iminente de prisão. Como é que você enxerga esse cenário que nós estamos vivendo agora e o efeito que isso vai ter sobre a disputa propriamente dita? Então, quando nós falamos que o golpe ele é um ato continuado, né? O golpe não aconteceu quando tiram Dilma do governo com o impeachment. Aquele é um episódio do golpe, né? O golpe é um conjunto de medidas. O impeachment, as reformas ultraliberais e o impedimento do presidente Lula. Por quê? Porque o capitalismo atual em crise, ele não precisa mais da democracia. A democracia, ela é uma condição quando quando ela serve para executar um determinado programa, que é esse da austeridade fiscal. Vê o impeachment e mesmo a judicialização da política no caso do impedimento do presidente Lula. Lula é condenado sem nenhuma prova. Agora gosto muito de dizer, com razão, que nenhum brasileiro está acima da lei, né? Eu defendo o dia que nenhum brasileiro esteja acima da lei. Por exemplo, essa semana uma juíza difamou Marielle, executada, e o que disse... Uma desembargadora. É, uma desembargadora, uma juíza de carreira, né? Instância, mas né? No caso dela, uma juíza que é desembargadora, e não aconteceu nada. O Conselho Nacional de Justiça não se manifesta de forma veloz. Como essa pessoa julga as outras? Então, tem muita gente ainda acima da lei no Brasil. Mas além de nós termos que estão acima da lei, nós não podemos permitir que nenhum brasileiro esteja abaixo dela. Né? Nem acima e nem abaixo. Então, julgar alguém sem provas é fazer essa pessoa estar abaixo da lei brasileira. A lei não valer. Então, como eu vejo um período de muitos riscos. Nós tivemos uma presidente eleita que não conseguiu governar, nós temos o líder das pesquisas que será impedido a partir de um julgamento sem provas, né? E isso coloca em risco a democracia brasileira. É por isso que nós temos que reafirmar. Para nós, a saída se constrói na eleição. Para nós, a saída se constrói com voto popular e também se constrói com a radicalidade da democracia. Você acredita que a eleição é capaz de dar a volta nesse contexto de crise política? Acho que deve ser o nosso esforço. Nós estamos vivendo um momento, né, da crise política que vem se arrastando há bastante tempo, como você mesma descreveu. Você acredita nisso porque há muita gente que está descrente de que a eleição seja capaz de colocar um ponto final na crise política. Esse tem que ser o nosso esforço, né? Se nós vamos conseguir ou não é um outro debate, mas assim, nós temos que estar empenhados em quê? Em fazer com que a consciência da população perceba que as saídas que estão sendo construídas para a crise hoje, por Temer, por esse conjunto de aliados e representantes que ele terá na eleição, já que ele não é muito afeito a concorrer à eleição e a disputar o voto direto, né? Não é, o forte do Temer não é voto. Né, mas a turma que representa esse conjunto de ideias dele precisa apresentar um programa para a população. Esse programa nunca passou pelo crivo das urnas. O programa que Temer executa, ele não passou pela aprovação popular. Quem você acha que vai carregar essa agenda do governo? Eles acho que testam vários candidatos, né? O Temer se assanha para concorrer à reeleição, o Alckmin tenta fazer de conta que é um candidato de centro, mas não existe como ser de centro defendendo um programa que é ultraliberal e que é conservador e é de direita. A própria Marina, uma candidata que tem uma trajetória muito bonita no nosso campo, mas que fez opções conscientes, né, que economicamente passa, digamos, para uma estruturação programática mais conservadora, e tem a versão mais estapafúrdia, né, mais esdrúxula do que o golpe conseguiu produzir no Brasil, que é essa mistura de todos os medos da população brasileira, todos legítimos, né? O medo do desemprego, o medo da violência, nesse símbolo do ódio e da desagregação e do agravamento da crise, que é o Bolsonaro. Então, acho que a gente precisa construir condições com a nossa população para superarmos a crise. Tem candidaturas que vêm para as eleições para agravá-la, né? A gente precisa começar a perceber isso. Você respondeu a pergunta sobre o fim da crise política com a eleição,
dizendo que a gente precisa, né, vocês precisam trabalhar por isso, não é? Em que circunstância isso pode dar errado e essa crise não ser finalizada com a eleição? Como é que você vê assim, o risco disso acontecer? Porque eu estou insistindo nisso porque eu vejo muitos cientistas políticos descrentes da eleição ser capaz estados, de... né? Então, estados com crise muito profunda, como é o caso do meu próprio estado, Rio Grande do Sul, como é o caso do Rio de Janeiro, crises diferentes, mas com uma origem comum. São estados em que o tema da eleição não é um tema central para a superação da crise, né? Há uma negação intensa da política. Então, a gente vê a crise do Rio e vê um debate muito mais intenso sobre a crise do que sobre as eleições como uma forma do Estado superar a crise. Inclusive, eu tenho alertado nos diálogos que eu faço como alguém que não vive no Rio, né, que chega e percebe isso cotidianamente, toda semana tem uma outra agenda lá, como parece que a política não é capaz mais de resolver as nossas crises, quando na realidade o que conseguirá resolver ou não as nossas crises é a política. Qual a saída que existirá para a crise econômica do Brasil, se não nós termos uma ampla unidade nacional em torno de um projeto? Isso é política, o projeto e a unidade, né? Nos estados é a mesma coisa, né? Então, eu entendo essa tua preocupação e acho que ela é real. Porém, eu repito o que eu disse, há 4 eleições, o nosso projeto de desenvolvimento para o país, né, mais próximo, ele é vencedor nas urnas. Então, eu quero ver como vai acontecer no frigir dos ovos, quando começar o processo eleitoral, um homem, como é o Alckmin, dizer para a mulher brasileira que defende a emenda constitucional 95 e que é certo congelar gastos por 20 anos. Como assim? Que é certo diminuir o Estado, um Estado que sempre foi mínimo, o governo que sempre foi ineficiente e pequeno para as mulheres que trabalham no Brasil, né? A maior parte dos filhos, das mulheres não consegue emprego depois da maternidade porque não tem estrutura do Estado para garantir creche para os filhos ou escola de turno integral ou atividades de tempo integral para suas crianças e com isso é aprisionada dentro de casa e no desemprego ou na informalidade. Como que alguém vai conseguir dizer na televisão que a sua única proposta para a segurança pública é que nós nos armemos? Então é o caos, o homem é o lobo do homem, um sai atirando no outro e isso resolve? Qual é a política de Estado para a segurança pública? Ou como alguém vai dizer que defende que é melhor para o trabalhador e para a trabalhadora a reforma trabalhista, a jornada intermitente, a ideia de uma reforma da Previdência que impede mulheres e homens mais pobres de se aposentarem? Então, a eleição, né, ela é um momento de debate programático. É por isso que tem tanta gente que tenta fomentar o ódio e o discurso anti determinadas coisas. Já viu como eles não falam sobre o Brasil com a gente? Quando aparece alguém de esquerda, eles falam a Venezuela, a Coreia e Cuba. E o Brasil? O que eles estão fazendo no Brasil? A redução, as novas regras, você acha que pode atrapalhar de alguma forma o debate? Porque diminuiu... Não, eu estou me referindo ao tempo de televisão. Acho que nós temos uma legislação política que pouco a pouco piorou a democracia brasileira, né? Nós diminuímos, por exemplo, o tempo das candidaturas proporcionais, quando na realidade a gente precisa fazer e oportunizar, e a televisão é um espaço público, né? Onde eu, por exemplo, como eu sou a maior cara de que a política no Brasil pode ser transformada. Eu não sou filha de político, eu não sou neta de político, eu sou de um partido pequeno, eu sou mulher. Eu fui eleita a primeira vez com 22 anos, sempre tive as maiores votações no meu estado, em todas as eleições que eu concorri. Por quê? Porque eu tinha o meu tempo de televisão, que era o único financiamento público que nós tínhamos antes, né? Agora foi proibido o financiamento privado. Então, tu diminuis o tempo de televisão, sobretudo para as candidaturas proporcionais. Qual a chance que tu tens de tirar as oligarquias, as famílias tradicionais, os políticos tradicionais da Câmara e do Senado, né? E são espaços muito relevantes num sistema presidencialista como é o nosso. Ainda, só para a gente fechar a discussão sobre crise política no Brasil, nós temos aí uma realidade que veio junto com essa crise, ou que veio por causa dela, que são as instituições, enfim, instáveis, né, numa situação que coloca em xeque, muitas vezes, instituições fundamentais para nós, como o Supremo, como o Legislativo, muitas vezes em choque. Temos também uma crise de credibilidade dos políticos e da política, né? Você acredita que uma eleição pode ajudar também a minimizar essa situação, a gente retomar o rumo, ou nós precisamos mais do que isso? As duas coisas, né? Eu acho que a eleição, ela é um momento de debate coletivo, né? Da sociedade debatendo, claro, em quais termos vai se dar. Nós teremos Lula preso ou não?
Imagina o impacto, a fratura social, que é o líder das pesquisas, quiçá o líder popular mais importante do mundo, estar preso durante o processo eleitoral. Isso é uma fratura, é isso que as elites brasileiras não pensam, né? O impacto dessa fratura na sociedade brasileira, como a pessoa pensa, não tem nenhuma prova contra ele, era o cara... Então quer dizer que toda vez que alguém que enfrenta o sistema bancário está ali sendo protagonista, vai preso ou é impedido. Então gera internamente. Externamente, para a economia do Brasil, que país sério e democrático que mantém o seu principal líder popular preso, né? Então, depende das circunstâncias, né? A gente pode ter um acirramento da crise. E as elites estão brincando com isso. Estão brincando porque nesse acirramento de crise não deixaram, o sistema bancário não deixou de ganhar dinheiro, né? Os lucros dos grandes bancos são recordes. Quem está perdendo os 12 milhões de desempregados não são das 5 famílias multimilionárias do Brasil que não pagam imposto, né? Ou que pagam pouquíssimo imposto diante do que o povo trabalhador paga. Então, sim, eu acredito que as eleições, e por isso eu disputo eleições, podem ser um ambiente de construção de saídas para a crise econômica e política, mas não é algo que nós estamos jogando sozinho, né? Existem muitos elementos para além da nossa vontade de transformar as eleições no palco da construção das saídas para a crise do Brasil. Semana passada nós vivemos um choque horrível, né, com o assassinato da vereadora no Rio, a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. Nesse fim de semana, no final da semana e no fim de semana, nós vimos uma coisa para tornar a situação e toda a história ainda mais terrível, uma enxurrada de fake news, né? E logo depois veio também a reação a isso. Eu queria que você fizesse uma leitura desse episódio, desses assassinatos, do que eles representam e que impacto isso pode ter sobre o jogo eleitoral de 2018. O que eu acho mais importante dizer é que mataram a Marielle por ela ser quem ela era, né? Isso é o que eu acredito hoje diante das circunstâncias e das evidências que estão dadas. Por ser uma militante que denunciava o estado de exceção, né? Por ser uma militante, uma mulher negra, lésbica, da favela, né? Que, portanto, vivia dentro dessa realidade de confrontos, né? Fazia parte, não tinha um olhar sociológico sobre isso, tinha um olhar da vida real, da pele, da vivência, né? A executaram por ela ser quem ela era. Acho que isso tem uma coisa que... É uma execução simbólica. Eu acho que sim, é um silenciamento simbólico. Tem uma frase que rolou muito na internet, que era: se você não tem medo, você não entendeu nada. Né? Porque é uma ideia, e eu vi isso em cada mulher militante, de que nós devemos ter medo de quem nós somos. Né? Porque se mesmo a mais visível, como é uma vereadora quinta mais votada, com uma votação muito expressiva em setores médios da sociedade, se ela é executada, o que dirá da trabalhadora e da mulher comum que sai para a sua vida? É um símbolo disso, né? É uma execução que é carregada de significados. É como, existem barreiras que tu não pode ultrapassar. Se tu ultrapassas, tu pode ser executado. Então, é uma morte doloridíssima para a sociedade brasileira, que tenha sido o crime político mais simbólico desde a redemocratização, embora o Brasil mate muitos militantes de direitos humanos, sobretudo no campo. Né? Nós temos estados, militantes do MST que morrem cotidianamente em confrontos. Então, assim, não é o primeiro nem o único crime político no Brasil. Né? Isso tem crescido, inclusive, sobretudo nos conflitos do campo. Mas talvez o mais evidente, o mais forte, por Marielle carregar um conjunto de simbolismos muito intensos da superação de classe, de raça, de orientação sexual e de gênero, ela personificar isso tudo. E aí tem o contexto da intervenção. Então, aí o que eu acho, né? Também é muito revelador. É revelador de que a intervenção não constrói ou não construiu soluções para o estado do Rio de Janeiro. Né? É revelador de que nós precisamos debater globalmente saídas para a segurança pública do Brasil que não podem ser improvisadas, né? Que não podem acontecer de última hora como quem está fazendo chacota com a cara do povo. Nós precisamos pensar numa nova política de drogas. Né? Por quê? Porque existe 70% dos 760 mil presos do Brasil são varejistas do tráfico. Então, as pessoas que se organizam nas facções,
a partir do sistema penitenciário são os varejistas, porque as nossas polícias não dispõem humanamente e estruturalmente de condições para investigar os grandes traficantes brasileiros, mesmo dentro dessa política de drogas. Você acredita que enfim, tudo isso que aconteceu, a morte dela, pode influenciar o jogo eleitoral, o processo eleitoral, pode de alguma forma mexer com o eleitor ao ponto de influenciar? Vê bem, eu acho que é um fenômeno que mexe com as brasileiras e com os brasileiros, que serão eleitores em outubro. O que acontece é que é revelador, é mais uma marca reveladora, em primeiro lugar, do silenciamento permanente que as mulheres sofrem. Né? É muito triste dizer, hoje Marielle não está, mas há muito tempo nós não estamos todas. As mulheres são mortas aos montes no nosso país. Aos montes, o feminicídio é algo relativamente comum no Brasil. As mulheres são muitíssimo vítimas de violência e a Marielle se tornou um símbolo do que até hoje a professora Marlise chamou na Federal de Minas Gerais de um feminicídio político. Né? A combinação desses dois aspectos. Então, eu acho que sensibilizou em muito a população brasileira. Né? E isso pode ter desdobramentos de muitas que veio essa quantidade de notícia falsa. Isso eu queria falar. Né? Obrigada por me lembrar. Que me pareceu muito com outros momentos de acirramento, de conflito. Claro, o que acontece? De polarização de opiniões. É o esforço do lado que a Marielle combatia de tentar deslegitimá-la enquanto interlocutora, porque à medida que ela vira, né, infelizmente, né, como ela tinha preconizado na véspera, quantos mais precisarão morrer, né, infelizmente ela já não foi a última, 2 dias depois uma criança de 2 anos foi executada na frente da mãe e da avó, né, numa bala perdida que sempre encontra um inocente. Então, vê bem, ela virou um símbolo, né, ela é um símbolo do que ela foi durante a vida, ela não é um mártir que está sendo inventado. Quem ela foi durante a vida? Uma mulher negra da favela que lutou por justiça social. Então, o símbolo é muito forte. A fake news é motivada por quê? Para tentar desconstruir quem ela era em vida. E quem a morte amplificou. Porque a morte só amplificou quem ela era e pelo que ela lutava. Né? Então, por isso que fizeram aquelas coisas horrorosas, desrespeitosas, doloridíssimas, né? Que são muito parecidas com as pessoas que produziram e publicaram. Manuela, só para a gente encerrar, infelizmente a gente não tem muito tempo, mas eu gostaria muito que você, de forma sucinta, preconizasse as suas bandeiras, as bandeiras que o PCdoB deve defender, né? Agora ainda é uma pré-candidatura, mas deve defender na disputa pela presidência. Então, nós acreditamos que o processo eleitoral deve ser um debate de um novo projeto de desenvolvimento nacional, que o Estado precisa recompor sua capacidade de investimentos. Nós acreditamos que o Estado tem um papel determinante na construção desse projeto e na retomada do crescimento da economia brasileira. Que esse projeto passa por uma indústria moderna, pela chamada indústria 4.0, isso é o que pode garantir emprego de qualidade para o nosso povo, que pode garantir que o nosso povo fique aqui, né, que a nossa juventude fique aqui, que os empregos fiquem no Brasil, os empregos de qualidade que melhor remuneram fiquem aqui. Nós também acreditamos que isso pode se viabilizar a partir de uma reforma tributária de caráter progressivo, ou seja, cobrar menos imposto dos mais pobres e mais imposto dos multimilionários brasileiros que pagam pouquíssimo, que tributam pouquíssimo a sua renda, o seu patrimônio, as suas heranças, enfim. Agora, isso não pode ser desconectado do combate às desigualdades. Então, o Brasil é estruturado, é uma sociedade, nós somos uma sociedade estruturada a partir do machismo, do racismo, da homofobia, são traços que estruturam a desigualdade econômica brasileira. Ser mulher e ser homem no Brasil é muito diferente. Nós sofremos economicamente o peso de sermos uma sociedade machista. Então, nós só nos desenvolveremos enquanto nação se nós tivermos um projeto que seja radicalmente nacional, radicalmente democrático e feminista. Reforma da Previdência. O Brasil precisa debater o seu mundo do trabalho, né? Então, às vezes, o Temer fala que a reforma da Previdência é a única saída inspirada em países europeus. Eu quero saber quantas horas por dia trabalha um trabalhador europeu e quantas horas por dia trabalha um brasileiro e quanto tempo ele fica no ônibus. Por quê? Para a gente cogitar a hipótese de aposentar mais tarde um brasileiro ou brasileira, ele teria que trabalhar muito menos ao longo da vida, né? Desfrutar muito mais a vida, que ao fim e ao cabo é a única coisa que o capitalismo não vende. Manuela, foi um prazer. Também adorei, obrigada. Eu conversei com Manuela Dávila. Ela é pré-candidata do PCdoB à presidência da República. Ela é deputada estadual pelo Rio Grande do Sul, foi deputada federal gaúcha também e
ela recebe da Câmara de BH o título de cidadão honorária. Então, cidadã honorária. Da próxima vez que vier aqui já é Belo Horizontina. Isso mesmo. Nós tratamos aqui justamente do que ela pensa desse processo eleitoral e o que vai defender nas eleições, na disputa eleitoral de 2018. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.